Pode-se viver uma vida assim, uma vida inteira assim, fazendo essas pequenas coisas em casa, na rua, no trabalho, elevando as pessoas, dando o seu melhor para as pessoas, aprendendo com elas, ensinando. Você pode passar toda uma vida assim. Mas pode acontecer também de haver uma circunstância, sei lá, estourou uma guerra, alguma coisa desse tipo, dessas coisas imprevisíveis da história. E nessas circunstâncias, esse nosso homem de moral tão perfeita, às vezes deixa de ser um herói cotidiano e pode se tornar um grande herói. Porque aí vem à tona, essas suas virtudes são extrapoladas à máxima potência. Ele pode mostrar aí um valor que antes ninguém nem suspeitava que ele tivesse. Dentro da sua vida tão regrada, ordenada, justa, bela, ele de repente mostra algo extraordinário, uma capacidade extraordinária de responder às circunstâncias. E aí de um herói cotidiano ele tem o potencial de se tornar um herói completo, né? Se as circunstâncias assim o pedem. Ele tem essa semente de heroísmo dentro dele. Porque a maneira como ele enfrenta as pequenas dificuldades da vida tem o seu quê de heróico. Ou seja, ele tem as sementes do heroísmo dentro dele. Então, nós vamos ver alguns casos históricos que eu trouxe para vocês, apenas 2, só para a gente ter uma noção de como isso não é uma fábula. Estamos falando de uma situação real. 2 homens ligados à Segunda Guerra Mundial, 2 figuras bastante interessantes. Um deles, inclusive, se tornou santo, que foi o frei Maximiliano Maria Kolbe. Essa é uma história muito bonita, era um frei franciscano. Ele foi morto em 1941 no campo de concentração de Auschwitz. Mas como Kolbe morreu? Ele era uma figura muito carismática, era um pregador muito forte, que foi preso pelos nazistas e mandado para um campo de concentração. Estou aqui prescindindo de vários detalhes, né? Ele era um homem que tinha muita liderança, uma piedade muito grande, e ele é preso e mandado para um campo de concentração. E ali, com todas as dificuldades terríveis que se vivia em Auschwitz, ele tenta manter o estado de humor elevado, tenta consolar as pessoas, tenta minimizar a dor das pessoas à sua volta. Até que num determinado momento aconteceu no campo de Auschwitz a fuga de 3 prisioneiros. E os nazistas, quando havia fuga de prisioneiros, eles pegavam dos prisioneiros que estavam no campo de concentração, escolhiam arbitrariamente 10 e colocavam num determinado espaço para que eles morressem de fome e de sede, à míngua, como forma de dar o exemplo para que outros não tentassem fugir. E esses nazistas colocaram os prisioneiros então todos no pátio e foram escolher os 10 que seriam sacrificados. De repente escolhe um homem que era um sargento polonês, e esse sargento polonês cai em prantos, imaginando que ele jamais veria sua esposa, jamais veria os seus filhos, tinha uma família, jamais voltaria a vê-lo. E Kolbe vê essa situação desse sargento tão consternado por jamais voltar a ver a sua família. Ele avança, então sai das fileiras, que é um ato muito ousado, ninguém sabe nem dizer por que ele não recebeu uma bala logo aí, e vai até o nazista que estava comandando aquela operação e pede que a sua vida seja trocada pela vida daquele homem, que tinha uma família, que tinha filhos, que ele possa morrer no lugar dele. Era um homem que ele nem sequer conhecia. Que ele pede que a vida dele seja trocada por a desse homem. E os nazistas aceitam. E esse homem, esse sargento, é poupado, ele sobrevive à guerra, vive até uma idade bastante avançada, inclusive, e Maximiliano Kolbe morre nessa cela onde eles foram colocados, os 10 prisioneiros, mas diz que todo o tempo ele esteve aí cantando, orando, elevando o ânimo dos homens, e ele, que era um homem muito frágil de saúde, sofria de tuberculose, tinha pneumonias constantes, tinha uma saúde debilitada, foi um dos últimos a morrer. 2 semanas depois ele ainda estava vivo e tentando ainda elevar o ânimo dos 2 homens que ainda estavam vivos com ele. Ou seja, ele não queria abandonar, não queria morrer sem antes consolar até o último homem que estava com ele. E acabou sendo morto e o seu corpo foi queimado. Enfim, Maximiliano Kolbe era um frei que fazia nas suas cerimônias religiosas, tinha o seu trabalho muito específico, ele tinha um trabalho de difusão da devoção à Nossa Senhora, era um personagem que cumpria com as suas funções. Todo mundo o admirava, mas era um homem simples. Um homem, digamos assim, um herói cotidiano. Mas numa circunstância como essa, ele mostrou o seu brilhantismo.
Ele mostrou a capacidade enorme que tinha de compaixão, de entrega, de dar a sua vida para que alguém pudesse usufruir da vida. Maximiliano Kolbe foi santificado pelo Papa João Paulo II, também um polonês, né, bastante interessante. Kolbe era um polonês. Enfim, e inclusive o homem cuja vida ele poupou ainda estava vivo na época da sua canonização. Esteve presente a sua canonização. Morreu já com uma idade bastante avançada. É um exemplo que eu acho muito belo, por isso eu queria trazer para vocês como é bonito um ser humano ser capaz de um rompante de grandeza como esse. Como é bonito, qual é a força moral de alguém para sustentar uma decisão dessa. A beleza de caráter de um homem que sustenta uma decisão como essa. O outro caso, que é um caso da guerra também, já é um caso meio diferenciado, que é o caso de Oskar Schindler, aquele da lista de Schindler, filme que nós assistimos de Spielberg, que nos comoveu tanto. Ele é um herói histórico que existiu. Antes desse fato dele salvar a vida de vários judeus, ele era um homem absolutamente comum, com um comportamento até meio duvidoso, digamos assim. Ambicioso, oportunista, queria ter oportunidades de crescer na vida, nada de excepcional. Mas era um homem que trazia dentro de si uma beleza muito grande que num determinado momento veio à tona, quando ele viu a maneira como os nazistas, e ele era afiliado ao partido nazista inclusive, quando ele viu a maneira como os nazistas tratavam os judeus, o massacre que eles praticavam, ele sentiu essa dor profundamente, resolveu ter uma atitude muito corajosa. Ele era um pequeno industrial alemão e ele tinha uma indústria que fabricava peças esmaltadas para a cozinha, panelas, peças esmaltadas para a cozinha. E os seus funcionários, os seus 1000 funcionários, ele fez de tudo para preservá-los de serem levados para campos de concentração. Então ele começou a subornar todos os oficiais que queriam levar seus funcionários para o campo de concentração. Gastou a sua fortuna inteira em subornos, em elementos para poder tentar negociar com os oficiais nazistas para que os seus homens não fossem levados. Pediu que trocassem o lugar da sua fábrica para um lugar mais distante e lá levou os seus homens. Ele conseguiu salvar ao todo 1.200 judeus. Usando de tudo que ele podia, ele arruinou completamente todo o dinheiro que ele tinha, a sua fábrica, tudo que ele possuía. Terminou a guerra absolutamente destituído de até um centavo, conseguindo coisas no mercado negro para poder subornar os oficiais nazistas, conseguindo negociar de todo tipo. Chegou a ser detido 3 vezes para depoimentos, porque os nazistas começaram a desconfiar dele, ou seja, corria um sério risco de vida, mas se manteve até o final e conseguiu salvar 1.200 judeus. É um daqueles que em Israel é considerado um dos honrados sobre a terra, né? Daqueles que, durante uma época tão dura, trabalharam para a preservação dos judeus que eram tão duramente perseguidos. Percebam que aí é um caso até mais curioso, porque Oskar Schindler era um homem comum, até com alguns defeitos, um comportamento que não era nada exemplar. Mas diante de uma circunstância, de uma grande injustiça, ele soube trazer à tona essa beleza que havia dentro dele. Capacidade de extremo sacrifício e risco constante de vida para salvar esses 1.200 prisioneiros judeus. Então, a outra história que eu mostro para vocês para que a gente perceba como há esse trânsito entre o herói cotidiano e o herói histórico. O herói excepcional, aquele que se expõe a grandes riscos por um ato de grandeza. Como há esse trânsito que é uma continuidade, quando surge a oportunidade histórica para tanto, quando é necessário. Um homem íntegro, um homem cujo comportamento moral é belo, ele não se exibe, ele não quer ser reconhecido. Mas se existe uma oportunidade de fazer algo maior, existe uma grande probabilidade de que você tenha aí uma pessoa que dará um passo à frente. Uma pessoa que estará na linha de frente para continuar beneficiando e ajudando a humanidade.